Olá, turma, tudo bem? Vamos estudar a unidade 2 do livro didático de Geografia, Território, Povo e Diversidade. Na unidade anterior, nós estudamos sobre o Brasil em mapas, unidades da Federação e regiões do Brasil. Agora, nós vamos estudar sobre como é a formação do povo brasileiro. E já te adianto que tem características a diversidade. Nessa primeira imagem, nós temos uma família indígena, tá? Na segunda imagem, logo abaixo, nós temos uma família ribeirinha. Bem, ainda falando sobre a família, né, do povo brasileiro, nós temos essa família que está ali, né, assistindo uma comemoração junina, tá? Ela do município de Campinas. Logo abaixo, nós temos uma família, né, aparentemente com tradições e com o tom de pele negra, né? E embaixo nós temos uns jovens, né? Jovens da etnia Pataxó. E aí, com os acessórios que estão usando, a gente percebe características marcantes dos indígenas. E é sobre o povo indígena que nós vamos falar. Olha só, é interessante que percebamos que na primeira imagem nós temos uns garotos, né, crianças indígenas guaranis. Então, eles estão usando o short aí, né? E já na segunda imagem nós vemos um indígena, tá? Utilizando um notebook. É um recurso que não é muito comum, pelo menos não era no período da colonização, né? Mas o que a gente percebe é que hoje no Brasil há mais de 250 povos indígenas e cada um deles tem sua cultura, suas tradições e manifestações próprias. Ainda existem comunidades indígenas que vivem isoladas, mas a maioria delas tem contato com os chamados não indígenas e, em muitos casos, algumas vivem em cidades ou próximo a elas. Daí nós vemos essa caracterização aí, né? Crianças usando roupas, acessórios da tecnologia. Bem, mas as comunidades indígenas, elas trouxeram muitas influências para a nossa cultura. Eles foram os primeiros habitantes do Brasil e tiveram um papel fundamental na formação do povo brasileiro e de sua cultura. Tá? Vários artistas retrataram o dia a dia dos povos indígenas durante o período colonial. Então, a gente vê nessa imagem aí esse retrato do dia a dia indígena. Então, a gente vê uma comunidade, né, dividindo tarefas, mulheres cuidando das crianças, cuidando dos alimentos, os homens caçando, pescando, tá? E aí a gente vê diversos elementos dos povos indígenas estão presentes no nosso dia a dia, né? Muitas palavras, alguns alimentos como mandioca, caju, guaraná, milho, nomes de lugares, técnicas de agricultura e de extração de recursos naturais, entre outros. Bem, mas a população indígena, ela já foi bem elevada e reduziu ao longo da história, tá? Alguns dos principais motivos para essa diminuição da população indígena e do número dos povos foram as doenças trazidas pelos colonizadores europeus, os embates dos colonizadores com os indígenas e o trabalho escravo, né, que era imposto no período da colonização. Bom, nessa imagem nós vemos duas barrinhas nesse gráfico, né? A barrinha azul representa a população indígena antes da chegada dos europeus e a laranja representa a quantidade de indígena atualmente. Olha só, a gente percebe que houve uma diminuição com a chegada dos portugueses, né, com os europeus aqui no Brasil. Por quê? Porque eles ocuparam as terras indígenas e impuseram, né, sua força e sua cultura, causando a morte de muitos indígenas. Daí a gente vê essa redução da população, inclusive com o extermínio, né, a extinção de vários povos e alguns até expulsos do território, enfim. Bem, mas podemos também observar
que a população indígena, mais recentemente, obteve um crescimento, tá? Mais precisamente, durante a década de 90, após os anos 80. Embora a população indígena tenha diminuído consideravelmente desde 1500, com a chegada dos colonizadores, ela começou a crescer a partir de 1980. E uma das razões para esse crescimento foi a melhoria no atendimento médico oferecido aos indígenas. Vários povos passaram a ter acesso a medicamentos, a vacinas, o que ajudou a reduzir a mortalidade entre eles. Tá? E aí começou a ser contabilizado, através do censo, um maior número de indígenas, porque o acesso dos pesquisadores às aldeias tornou essa contagem mais fácil. Além disso, muitos indígenas passaram a ter mais informações sobre sua origem e se sentiram mais respeitados, reconhecendo sua própria identidade, né, quando respondiam ao censo. Olha, e aí a gente vê, né, nessa imagem o cuidado, né, com uma população, né, com uma mãezinha e seu filho indígena. Bem, e no Brasil existem terras indígenas, né? Então, que são demarcadas. Olha, atualmente a população indígena se encontra em todo o território brasileiro. A gente vai observar isso na imagem posterior. E a maior parte dos indígenas vive nas terras indígenas, né? Em cidades próximas a elas. Há terras indígenas já demarcadas e também aquelas que ainda não foram demarcadas. Então, a gente observa nessa imagem aqui, ó, que mostra as terras indígenas, né? Então, olha só, esses pontos verdes são terras indígenas e a gente vê que há uma concentração dessas terras indígenas em algumas regiões do Brasil, né, em algumas áreas do Brasil, tá? E essa demarcação é feita pelos governos e é um direito dos povos indígenas para que eles vivam de acordo com seus costumes, desenvolvam atividades produtivas e preservem recursos naturais necessários à sua sobrevivência, tá bom? E a gente vê a maior concentração dessas terras indígenas na região norte. Bem, desde a época da colonização, os indígenas têm lutado pelos seus direitos, tá? Então, eles enfrentaram muitos problemas nos territórios onde vivem, como a invasão por parte de empresas mineradoras. Isso já é uma situação atual, tá? Os madeireiros, caçadores, entre outros. Construção de estradas e ocorrência de inundação devido o represamento da água dos rios para a construção de usinas hidrelétricas, a poluição dos rios, o desmatamento em áreas próximas aos territórios onde vivem os indígenas, também são problemas citados que acontecem principalmente nas terras não demarcadas, tá certo? Bem, e aí, marcado por muitas lutas, né? Para lutar pela demarcação das terras indígenas e por outros direitos, muitos grupos e membros de povos indígenas se organizam para pressionar os governos e chamar a atenção da sociedade para os problemas que enfrentam. E aí a gente vê o exemplo de um grupo indígena em protesto contra a violência e pela demarcação oficial das terras, né? Que é o que pode dar mais garantia aos seus direitos de permanecer a sua cultura. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.